Hello, guys. Então, ó, em breve estaremos juntos, mas por enquanto eu vou fazer essa aula aqui para vocês conseguirem fazer a próxima atividade. Então, hoje a gente vai falar de um tópico chamado equilíbrio químico. Nas aulas passadas, a gente viu um pouco sobre a cinética química, ou seja, a velocidade para as reações acontecerem. Só que a gente tem uma classe de reações que elas não simplesmente acontecem, igual a gente está acostumado. Sei lá, eu vou pegar uma quantidade aqui de ácido, vou pegar uma quantidade de base, vou juntar e vai dar o produto. Não é isso que acontece. A gente tem uma classe de reações que a gente chama de reações reversíveis. O que são essas reações reversíveis? São reações que elas acontecem para os dois lados. Como assim? Por exemplo, vou fazer aqui a reação da síntese da amônia. Mais 3H2 formando 2NH3. Então, o que vão ser essas reações reversíveis? Elas acontecem nos dois sentidos. Do mesmo jeito que a gente tem reagente formando produto, a gente tem o inverso também. A gente vai ter produto virando reagente ao mesmo tempo. Pois é, isso acontece, assim, a gente representa isso com essa dupla seta. Então, vocês estão vendo que tem uma seta da esquerda para a direita, ou seja, dos reagentes para os produtos, como a gente tem uma seta virada para a esquerda, ou seja, os produtos estão virando os reagentes. Por isso que a gente fala que é reversível, que a reação acontece, mas ela pode se reverter. Ela pode sair dos produtos e voltar para os reagentes, né? Sair dessas coisas do lado direito e para o lado esquerdo. Então, o que acontece com essas reações reversíveis? Conforme elas vão acontecendo, chega num ponto que elas chegam no que a gente chama de um equilíbrio, que a quantidade dos reagentes e a quantidade dos produtos fica constante. Então, o que acontece? Depois de um tempo, então vou fazer aqui. Depois de um tempinho, o que vai acontecer? A gente chega no equilíbrio químico. Então, a gente vai ter um equilíbrio químico. O que vai acontecer para chegar nesse equilíbrio? Vamos lembrar lá de cinética. A gente vai dizer que a velocidade para os reagentes virarem os produtos, ou seja, a velocidade dos reagentes, ela vai se igualar à velocidade dos produtos virarem os reagentes. Nossa, como assim? É tipo assim, ó, a gente tem duas reações acontecendo, né? Os reagentes formando os produtos e os produtos formando os reagentes. Então, conforme o tempo vai passando, o reagente vira produto. Aí esse produto vai virar reagente. Aí isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, até que certo ponto a velocidade desses reagentes virar os produtos e os produtos virar os reagentes, essas duas velocidades elas vão se igualar, né? A velocidade dos reagentes a gente chama de velocidade direta, ou seja, direta dos reagentes virando os produtos. A velocidade dos produtos a gente vai chamar de velocidade indireta dos produtos, sentido indireto, né? Indireta. A velocidade dos produtos virarem os reagentes, né? Da reação inversa. Então, aqui é a nossa reação direta, né? Aqui é a nossa relação indireta ou inversa. Nesse sentido, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, vai chegar um tempo que essas velocidades vão se igualar. E aí, quando elas se igualam, a gente chega nesse equilíbrio, em que a quantidade, a concentração de produtos e reagentes fica constante. Isso é um pouco complicado de ver, mas eu vou mostrar uma simulação para vocês. Outra coisa que precisa assim falar é que esse equilíbrio, ele, por mais que essa quantidade de produtos de reagentes fique constante, a reação não parou, ela está acontecendo o tempo todo. O tempo todo tem o produto virando reagente, reagente virando produto. Só que como as velocidades são iguais, a gente não percebe essa modificação. Então é o que a gente diz que é um equilíbrio dinâmico. Por mais que está em equilíbrio, o tempo todo as reações estão acontecendo. Só que como as velocidades são iguais, a gente não percebe. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui.
Beleza. Então, ó, vou colocar, aqui a gente tem uma reação, A se transformando em B. E tá vendo que a dupla seta? Então, A pode virar B e B pode virar A. Vou colocar 50 moléculas de A aqui aqui. Então, ó, a gente tem as 50 moléculas de A, elas vão reagindo, peraí que eu vou ter que pôr, tá vendo aqui, ó, lembrando lá de cinética, da teoria das colisões, ó, elas precisam ter um mínimo de energia para formar a B, para formar o produto. Eu vou dar um pouquinho de calor, só para facilitar a nossa reação acontecer. Olha, beleza. Conforme vai dando calor, a, a gente vai formando os reagentes, vão virando produtos, certo? Então aqui a gente já, agora a gente tem 35 moléculas dos reagentes e mais ou menos 15 moléculas dos produtos. E aí percebam que, por mais que de vez em quando um reagente vira um produto e de vez em quando um produto volta e vira reagente, essas quantidades elas vão, ó, ficando mais ou menos iguais. Ó, a reação está acontecendo. As bolinhas dos reagentes estão, os átomos dos reagentes vão virando produtos e os produtos vão virando reagentes. Mas essa quantidade, ó, ela vai ficando mais ou menos constante. Ó, tem 30, 20 de produto, 30 de reagente. Então, ela vai variando um pouco, porque é o que eu falei. Às vezes, alguns produtos viram reagentes e às vezes, alguns reagentes viram produtos. Mas é essa ideia. Por mais que a gente olhe e essas quantidades ficam constantes, o tempo todo a reação está acontecendo. Tem reagente virando produto e tem produto virando reagente. Beleza. Então, basicamente, isso é o equilíbrio químico. É quando a velocidade dos reagentes, da reação direta dos reagentes para os produtos, fica igual à velocidade da reação inversa, indireta, dos produtos virando os reagentes. Ok, beleza. Então, percebam que isso é um problema, né? Se a gente tem uma reação química que chega num equilíbrio, ou seja, que a quantidade dos produtos e dos reagentes fica igual, isso não é bom para a gente, porque, assim, pensando do ponto de vista da nossa sociedade capitalista, que a gente precisa produzir, 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 se a gente tem uma reação que ela para, ou seja, que a quantidade de produto que a gente tem fica igual à quantidade de reagente que a gente tem, isso não é bom. Então, a gente também vai ter que ter uma maneira de deslocar o equilíbrio. Isso a gente chama de princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier vai mostrar para a gente como deslocar o equilíbrio. Porque como a gente estava conversando, a reação está acontecendo o tempo todo, né? Então a ideia é que se você interferir em alguma coisa, você consegue mexer nesse equilíbrio. Então o que, que o princípio de Le Chatelier vai dizer? Que o equilíbrio se desloca de maneira a retomar o equilíbrio quando ocorre alguma interferência. Como assim? A ideia é que esse princípio ele está falando o seguinte: se a gente tem um equilíbrio químico, ou seja, que depois de um tempo, né, essa velocidade dos reagentes e produtos fica a mesma, é, e a quantidade de reagentes e produtos fica igual, assim fica constante, né, ao longo do tempo, como que a gente consegue mexer nesse equilíbrio? Se você fizer alguma interferência que vai mexer no equilíbrio, o equilíbrio vai fazer a ação contrária para manter o equilíbrio. Como assim? Vamos pensar. Exemplo mais fácil. A gente tem aquela reação lá. Ai, N2 mais 3H2, dupla seta, 2NH3. Então, ó, se eu interferir nesse equilíbrio, ou seja, aqui as quantidades estão iguais, vamos supor que está em equilíbrio. Está em equilíbrio. E aí eu vou lá e retiro o produto. Ou seja,
Eu estou tirando molécula daqui. Se eu estou tirando molécula daí, eu estou mexendo no equilíbrio. Estou mexendo nesse equilíbrio químico que já se estabeleceu. Se eu tiro esse produto, então o que a reação vai fazer para restabelecer esse equilíbrio? Ela vai colocar mais produto, ela vai formar produto. Então, na hora que eu retiro o produto, a gente vai deslocar o equilíbrio para os produtos. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Se a reação tem equilíbrio, eu tiro o produto, vai faltar produto. Se vai faltar produto, o que a reação faz para voltar para o equilíbrio? Forma mais produto. Então, a gente está deslocando a reação para fazer mais produto para voltar para o equilíbrio. Ou a gente pode pensar do mesmo jeito. Por exemplo, está em equilíbrio. E aí eu vou lá e retiro reagente. Ou seja, eu tiro aqui do lado esquerdo. Se eu estou tirando do lado esquerdo, vou ter menos reagente. Se eu tenho menos reagente, o que a reação vai fazer para restabelecer o equilíbrio, para voltar ao equilíbrio? Vai pegar produto e vai formar mais reagente. Vai deslocar a reação para os produtos. Quer dizer, para os reagentes. Vai voltar a ter mais reagente. Vai deslocar o equilíbrio para os reagentes. Ok? Então, em resumo, esse é o princípio de Le Chatelier. Se a gente tem uma reação que está em equilíbrio e a gente quer tirar do equilíbrio, tudo que a gente fizer na reação, ela vai fazer o contrário. Beleza? Então, ó, última parte da aula, só vou falar como que a gente calcula o que a gente chama de constante de equilíbrio. Então, qual que é a ideia? Se a gente está no equilíbrio, a gente consegue... é, Se a gente tem um equilíbrio químico, a gente vai ter alguma coisa que... Enfim, ó, quando a reação chega no equilíbrio, a gente vai ter uma quantidade matemática que ela vai permanecer constante, que ela depende só da temperatura. E aqui eu vou mostrar qual que é a lógica dela. Ó, vamos lembrar lá da velocidade das reações. Então a gente vai ter, vamos fazer aqui a reação. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Então, como eu falei para vocês, a velocidade da reação direta ela vai ser igual à velocidade da reação inversa. Beleza? Então, a velocidade da reação direta, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma constante vezes a concentração de N2 vezes a concentração de H2. 3. A gente não falou dessa equação aqui, mas não tem problema. Só segue a lógica. A velocidade da reação inversa vai ser uma constante vezes a concentração de NH3 ao quadrado. As velocidades não vão ficar iguais? Se elas vão ficar iguais, o que vai acontecer? Isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Então, K vezes NH3 tem que ser igual a um K vezes N2 vezes H2 ao cubo, que é o quadrado. Então, ó, se a gente passa os reagentes para cá e passa esse K para cá, o que vai acontecer? Aqui, só mexendo aqui na matemática do negócio. O que vai acontecer? K sobre K vai ser igual a NH3 ao quadrado dividido por concentração de N2 vezes concentração de H2 ao cubo. Então, isso aqui vai ser uma constante. Então, essa é a nossa constante de equilíbrio. A gente geralmente chama de KE. Ela vai ser, em suma, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Mas isso a gente fala melhor nas aulas depois, tá? Opa, aqui é 3. Beleza? Então, em geral, vai ser isso. A constante de equilíbrio, essa quantidade matemática que vai ser igual para essa reação sempre, porque ela é uma constante, ela é, em suma, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, porque é igual a gente falou. Ó,
quando a reação está em equilíbrio, as concentrações vão ficar constantes. E é por isso que a gente consegue achar essa constante de equilíbrio, porque as concentrações vão ficar constantes ao longo do tempo. Então, essa quantidade aqui, constante de equilíbrio, vai ser sempre igual para essa reação em determinada temperatura. Mas enfim, eu peço disso na atividade, eu dei uma olhada nisso, dei uma pesquisada, tá? E, em suma, é isso que eu queria falar de equilíbrio químico para vocês. Se vocês tiverem dúvida, voltem essa aula, ou procurem outras aulas, ou olhem no livro, ok? E façam a atividade, hein? Enfim, em geral é isso, e até breve. Bye, bye.